Estamos de volta. No próximo bloco, vamos conversar com a psicóloga doutora Magali Oliveira. Curta os nossos vídeos no YouTube, siga-nos no Instagram, inscreva-se no nosso canal e visite o nosso site istoemanaus.com.br. Bom, gente, sabemos que o nosso povo gosta muito de um bom churrasco e pensando nisso, vamos fazer um desfile de carnes importadas pela Santa Carne, que fica na Avenida Professor Newton Lins, 4377, telefone 99218-4596. São carnes argentinas e uruguaias, como prime, picanha, ancho, bife de chouriço, costela defumada, brisquete, maminha angus e outras carnes nobres. Os prazeres da carne você encontra na Santa Carne, Avenida Professor Newton Lins 4377, telefone 99218-4596. Muito bom dia para você da nossa TV Norte Amazonas, onde nós estamos todos os sábados às 12h25, sempre de braços abertos, esperando por vocês e levando o que vocês mais querem, que é informação, entretenimento, saúde, lazer e outras coisas mais. Então a moda, a saúde tem um carro de destaque no nosso programa, porque vocês sabem, vocês mesmos que ligam, pedindo, falando, traz no médico e a gente sempre obedece, porque nós somos muito obedientes. E hoje nós trouxemos a doutora Magali Oliveira, psicóloga, que tem o seu consultório na Psicomed Odonto Clinical, na Avenida Genebra, número 2, no Campos Elíseos, telefone 99408-9151. Também, sempre a gente vai falar isso aqui, nós estamos no lugar que a gente se celebra como um excelente lugar, Santa Carne, que fica na Avenida Newton Lins, número 4377, telefone 99218-4596. Aqui os prazeres da carne acontecem primeiro aqui. Então, Sabor Santa Carne fica aberto para o jantar de terça a domingo, sexta, sábado e domingo, almoço e jantar. Então você tem a opção de comer uma carne importada. Aqui você tem carnes argentinas, carnes uruguaias, como o prime, como a picanha ancho, o bife de chouriço, costela defumada, o brisquete, costela suína, cupim defumado, a maminha angus, também o que há de melhor, os prazeres do atendimento, que aqui você tem um acompanhamento perfeito, tem a harmonização perfeita, você ainda tem um chopp geladíssimo, uma variedade muito grande de chopps artesanais que você vai se deliciar. E estar no Santa Carne é motivo de bastante prazer. Então, hoje, como eu já falei, doutora Magali conosco mais uma vez, e a gente fica bastante feliz quando ela aqui está, e agradeço também a presença do empresário Efraim Oliveira, que é nosso amigo, companheiro e eu esposo da doutora Magali, que sempre nos acompanha nesses jantares assim temáticos. Doutora, a gente fica bastante triste quando tem que abrir um programa de entretenimento falando de coisas que a gente não gostaria de falar. Nós estamos vendo assim, nós estamos vivendo um mundo cão, onde a noção de valores mudou. Desculpe, engasguei. Deixa aí, depois eu emendo lá. Então, a gente vive nesse mundo de desconforto. Eu não sei o que a população, o que essa juventude está pensando, porque acabamos de vivenciar 2 suicídios. Pularam da ponte por causa de drogas, porque os pais não tiveram dinheiro para dar, para comprar as drogas. Então, doutora, até que ponto nós somos culpados disso?
Bom dia, boa tarde, Edson, boa boa noite. tarde, boa noite, né? É muito bom estar aqui com você novamente, obrigada pelo convite. Então, quando a gente começa a olhar para esse perfil psicológico, emocional dessa juventude, nós vemos que é uma juventude que precisa se fortalecer um pouco mais. E talvez, eu não vou dizer que exista um culpado, mas talvez nós tenhamos contribuído um pouco para esse comportamento. Porque quando jovens ou quando crianças, geralmente as frustrações elas fazem parte desse amadurecimento psicológico. E quando às vezes a criança tem tudo, ou os pais, porque trabalham o tempo todo, não tem muito tempo com o filho e acaba compensando com os presentes ou realizando todos os desejos dos filhos, nós deixamos crescer uma geração com baixa tolerância à frustração. Isso aí é um fato. Isso aí a gente vive hoje com essa geração que precisa mais de um apoio, de uma ajuda psicológica. Com relação ao que aconteceu, nós, profissionais da saúde mental, não costumamos e até somos um pouco contra quando nós enaltecemos ou fazemos publicidade do que acontece. Porque muitas vezes isso pode servir como modelo ou servir como estímulo para outras pessoas, né? Mas a questão das drogas, com a questão do suicídio, com a questão do roubo, com a questão do abandono de casa, com a questão de viver na rua, com a questão de perder todo o controle da sua vida, isso é algo que é muito comum. Talvez a gente não saiba a frequência que isso acontece, mas isso acontece sempre. Então, o que nós precisamos fazer enquanto pais, enquanto profissionais de saúde mental? Primeiro passo, nós precisamos orientar os pais para ter um diálogo aberto com esses filhos. Mas esse diálogo, essa proposta desses pais com essa conversa com os filhos, não pode acontecer na adolescência. Né? No momento em que eles estão mais rebeldes, no momento em que eles estão mais querendo ser senhores de si. Então isso precisa colocou ser... muito sabiamente isso aí. Por quê? Porque a gente só vai procurar os filhos já justamente nessa fase de adolescência, onde se presume-se que na fase da adolescência e a juventude, eles estão mais abertos, eles estão mais compreensíveis das coisas do mundo. Porque eu faço assim, uma comparação, e isso eu comento muito com o nosso cinegrafista Samuel Pimentel, onde nós comparamos aí os nossos tempos, como que nós vivíamos, o que nós fazíamos. Era bailinhos que a gente fazia na garagem de casa, os próprios pais organizavam esses encontros dos jovens, onde a gente dançava, onde a gente conversava, onde a gente se interagia sem drogas, sem prostituição, sem muitas coisas. Hoje a gente vê diferente. Você vê no submundo do crime, 99,99% dos envolvidos são jovens, são pessoas que estão começando a vida e começando a vida de maneira errada. O que a gente pode fazer para reverter isso, doutora? Essa construção, como eu estava lhe falando, ela precisa começar na infância, né? As crianças precisam desenvolver nesses pais um laço de confiança grande. E os pais precisam fazer com que essas crianças desenvolvam com eles o diálogo. Então, o primeiro passo é o diálogo, que é muito difícil fazer essa conquista na adolescência, né? Porque na adolescência eles já não querem muita aproximação com os pais, já tem os grupinhos de amigos, de colegas, onde eles são mais ouvidos e as palavras desses amigos, desses colegas, têm muito mais valor do que a palavra dos pais. Então, na infância é o momento dessa construção, né? E aí, assim, muita gente vai dizer, mas eu fiz tudo isso e meu filho assim mesmo foi, enfim, se meteu com drogas e teve sérios problemas, os quais nós não queríamos que acontecesse e a gente lutou para que isso não acontecesse. Acontece também pelas companhias, acontece também pela maneira que esse filho enxerga o mundo. Às vezes os pais eles estão tão concentrados nos seus sonhos, nas suas metas, nas conquistas de uma boa vida para os seus filhos, de uma boa casa, de um bom colégio, que eles esquecem de conversar com os filhos e perguntar assim, o que eles querem do mundo? Como foi seu dia, né? Assim, qual é a sua visão de mundo? O que você espera do seu futuro? Porque eu atendo no consultório atualmente casos de jovens adolescentes que dentro do seu quarto fechado, onde a mãe não tinha permissão para entrar, ela fazia fotos
nuas e postavam no site de prostituição. Dentro da casa, dentro do quarto. Então, nós demos aos nossos filhos, talvez um espaço que muitos chamam, eles precisam ter privacidade, eles precisam ter o espaço deles. Mas assim, nós precisamos saber que tipo e até quando é que eu vou dar. Que espaço é esse que eu vou dar de privacidade para o meu filho? Porque às vezes ele não tem maturidade para estar sozinho num computador, sem você sequer saber com quem ele está falando do outro lado. Outra coisa que a gente observa também é que muitas vezes esse mesmo jovem, ele acaba assassinando os seus próprios pais, porque os pais não tiveram condições de manter esse vício, manter essa droga. Dinheiro para comprar droga eles não têm, então acabam fazendo qualquer coisa. Aí entram pelo mundo do crime e sempre, até quase sempre, acabam assassinando seus próprios pais. Isso aí, essa pessoa, esse jovem, ele já vem com uma doença mental ou ele constrói essa doença mental ao longo do tempo e ao longo do uso da droga? Assim, nós temos duas vertentes aí, né? Uma das pessoas que às vezes já tem o transtorno mental e ficam mais fáceis, ficam mais acessíveis para entrar no mundo das drogas, e aí eles enveredam e vão sem volta. E outras pessoas que não tem nada a ver com doença mental quando começam o uso da droga. Mas a própria droga pode fazer com que ele desenvolva uma esquizofrenia, por exemplo, uma esquizofrenia adquirida. Né? Então ele pode sim, com o tempo, ter um transtorno mental com o uso excessivo da droga, mas nem sempre, e na maioria das vezes ele não começa, ou a pessoa não começa por ter um transtorno mental. Então uma coisa não está linkada com a outra, embora no final, pelo excesso de uso, ele possa vir a desenvolver algum transtorno, sim. Bom, vamos fazer um intervalo comercial e vamos voltar falando de um assunto também bastante interessante, que é a psicologia e a obesidade. Voltamos já.